moçada, vamos começar o culto assim, desse jeito? Vamos lá? Então agora a gente vai cantar bom dia para todo mundo, tá? E vamos assistir o culto participando também, todo mundo participando, com a minha amiguinha aqui, tá certo? Um beijo grande para todos. Então, vocês gostaram da surpresa da coruja? Ela é muito bonitinha, né? E vocês também cantaram boas-vindas com a Maria. Bom dia, Maria. Vocês cantaram Comer, Comer para Fortificar com a Isabela e com a Inês. Ótimo, porque a gente já começou o nosso culto a Deus no dia 5 de outubro de 2021. Aquele culto que você veio para quê? Para participar, não veio para assistir. E agora a gente vai fazer a oração de louvor, que é a oração que inicia esse culto tão alegre, esse culto que a gente faz para a honra e glória do nosso Deus. E que a gente participa apontando a câmera do celular para o QR Code que está na tela, para a gente pegar, olha, o boletim dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, do culto das crianças, tá bom? Quem vai fazer essa oração pra gente vai ser a Betina, ela vai conduzir essa oração e a gente vai fazer assim com as mãos, abaixar a cabeça, fechar os olhos em respeito ao nosso Deus e acompanhar a oração da Betina. Pode orar, Betina, que a gente está preparado. Oi, eu já vim fazer a oração do culto das crianças, então vamos lá. Papai do céu, abençoe todos que estão assistindo esse vídeo, abençoe minha família, meus amigos, faça com que o coronavírus saia, que tudo de bom aconteça com todos que estão assistindo esse vídeo, que a gente seja feliz, tire todo o mal que acontece no mundo e nós possamos nos encontrar mais rápido. Em nome de Jesus, amém. Amém, Betina. Bonita oração, muito bonita. Bom, depois que a gente acompanhou a oração junto com a Betina, a gente vai fazer a leitura bíblica do mês de outubro, que está em Salmos. Não, a gente mudou, não está em Salmos. Está lá no Novo Testamento, é um dos evangelhos. A gente vai ler no livro de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente vai abrir no livro de Mateus, no número grandão, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13. E essa leitura é muito conhecida porque ela chama a oração dominical. É justamente aqui que Jesus ensinou a gente a fazer a oração do Pai Nosso. E eu vou fazer a marcação da minha Bíblia bem de levinho com uma cor que foi escolhida pelo Eric e que a mãe da Helena disse que ela também gosta muito. A cor preferida do Eric é azul e a Rita, mãe da Helena, disse que ela gosta muito de azul também. Então, Eric e Helena, tá aqui um azul. E aí eu vou fazer a marcação na minha Bíblia em Mateus 6, de 9 a 13, bem de levinho na minha Bíblia. Se você quiser fazer na sua, pode fazer, não tem problema. Só para a gente saber qual foi a leitura bíblica do mês de outubro de 2021, tá certo? Então vamos lá fazer a leitura. Quem vai fazer essa leitura vai ser o Davi e a gente vai acompanhar o Davi. Davi, pode fazer aí a leitura, tá? Da oração dominical. Vamos lá. Oi pessoal, bom, agora nós vamos ler o versículo desse mês, Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. E aí, acompanharam? Acompanharam a leitura do Davi? Davi, nota 10, tá certo? Eu vou guardar aqui o meu lápis azul, preferido do Eric e da Heleninha. E agora a gente vai memorizar o versículo do mês de outubro. E o versículo do mês de outubro também está lá no livro de Mateus. Só que é Mateus 5:8. E fala assim, olha: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, coração limpo, coração que não pensa coisas ruins, que faz coisas gentis para todo mundo, um coração onde Jesus habita. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tá certo? Mateus 5:8. Então vamos memorizar. Quem vai nos ajudar vai ser a Ana Beatriz, a Aninha e a Esther. A gente vai tentar memorizar isso em outubro inteirinho, tá certo? Então vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Bom, depois que a gente memorizou, a gente vai recordar agora um salmo muito simples, que é o Salmo 23:1. A gente estava com saudade de salmos, né? Afinal de contas, a gente leu Mateus, depois a gente memorizou Mateus, e agora a gente vai recordar o Salmo 23:1, que todos vocês sabem. E quem vai nos ajudar a memorizar o Salmo 23:1, memorizar não, relembrar o Salmo 23:1, vai ser a Luísa e a Laurinha e a Luísa. Vamos lá então, ouvir o Salmo 23:1 e tentar lembrar? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bem, meninas, gostei de ver. Todo mundo relembrou? É muito fácil, né? Agora a gente vai fazer uma oração de agradecimento e súplica. Quem vai conduzir a Deus nessa oração é o Pedro Henrique. Vamos nas nossas orações também nos lembrar dos aniversariantes do mês de outubro, uma porção de tios e tias aí do departamento. Vocês se lembram? Por exemplo, a tia Mari, tia Mariane vai fazer... fez há 2 dias atrás, ela fez no dia 1º. Tia Mariane, parabéns de novo, hein? Eu já dei parabéns, mas estou dando outra vez. A tia Júlia Regis, da classe juvenis, a mãe da Bia, vai fazer dia 5, depois de amanhã. A tia Bárbara Veloso, lembra da classe Sementinhas? Tia Bárbara Veloso vai fazer no dia 23/10. E o tio Indiomar, tio Índio, pai do Ian, vai fazer dia 29. E a tia Cacau, a tia Cláudia Gramático, tia Cacau tão querida, ela vai fazer no dia 30/10, tá certo? Então a gente vai orar a Deus com o Pedro Henrique e vamos nos lembrar dos aniversariantes de outubro também. Pedro, a gente está preparado para a oração. Agora eu vou fazer a oração. Meu Deus querido, muito obrigado pela minha vida. Abençoe todos que estão assistindo o culto. Louvaremos ao teu nome agora. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Amém, Pedro. Bom, gente, se conserta aí na cadeira, porque agora a gente vai começar a mensagem. E eu quero saber uma coisa de vocês. O seu nome se escreve com letra maiúscula ou com letra pequenininha no começo? Por exemplo, o meu, Hilda, começa com I grandão, maiúsculo, I grandão, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma rocha. Rocha é uma pedra, mas uma rocha escrito com R maiúsculo, porque essa rocha é o nosso Deus. E a gente vai ver isso na mensagem. Então vamos lá? Vamos prestar bastante atenção na mensagem? Essa rocha com letra maiúscula no começo? Vamos lá?
Bom, gente, vamos começar então nossa mensagem de hoje, que fala sobre as rochas e a rocha. Presta atenção como que está escrito a primeira palavrinha rocha. A primeira palavrinha rocha está escrito com letrinha pequena, minúscula. E a segunda palavrinha rocha está escrito com uma letra maiúscula. A letra que às vezes a gente escreve o nosso nome. O que é essa mensagem que fala sobre as rochas e a rocha? Então, vamos lá, dividir nosso quadro como a gente sempre faz, contando uma história que está na Bíblia, uma história de homens e mulheres que viveram como a gente, que tiveram a presença de Deus na vida delas. E as histórias estão ali escritas para a gente também poder conseguir viver a nossa vida olhando para essas histórias e tentando fazer sempre o que é certo. E na Bíblia tem muitas histórias, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que foi Jesus que contou da cabeça dele. Jesus inventou algumas histórias para chegar aos ensinamentos que ele queria que todo mundo entendesse. Ele contou muitas parábolas, que eram aquelas histórias que ele inventava para dar um exemplo de alguma coisa que ele queria ensinar. E ele contou outras histórias muito interessantes e uma delas eu vou contar hoje. Mas eu antes vou contar uma história da minha cabeça inventada para a gente entender que história de rocha com letra minúscula e rocha com letra maiúscula é essa, as rochas e a rocha. E vocês estão vendo que eu estou de máscara, né? É porque a gente ainda tem que se proteger. Apesar das pessoas estarem se vacinando, a gente também tem que ajudar esse vírus não ficar se espalhando por aí, colocando a nossa máscara. Então eu estou de máscara ali por causa disso. E também para explicar para vocês que a história de hoje vai se passar num jogo de futebol. Para explicar a história das rochas, eu vou começar contando para vocês uma história que se passa num campo de futebol. E eu tô de máscara, vocês estão vendo que os meninos estão sem máscara. Então, vamos imaginar que essa minha história que eu tô contando tenha se passado antes da pandemia, ou então até depois que todo mundo tiver imunizado, tá bom? Porque ninguém tá de máscara aí, e deveria estar, não é verdade? Mas não tem problema não, a gente vai começar a história como se tivesse antes da pandemia, né? E a partida de futsal estava quase terminando, foi um jogo muito tenso, porque o Zequinha era um menino muito zangado, e arranjava briga, dava chute durante o jogo, foi um jogo muito tenso, Ele cismou, depois que ele fez uma coisa errada durante o jogo, ele cismou que ele não tinha que receber o cartão amarelo de advertência. Ele falou, eu não mereço isso. E aí ele foi lá falar com o juiz, né? Reclamou com o juiz. Mas o Zequinha foi tão mal educado com o juiz, que o juiz acabou fazendo, sabe o quê? Mostrando para ele o cartão vermelho, expulsando ele do jogo. E aí os amigos sabiam como é que o Zequinha era, né? O Zequinha era todo estourado, ele não podia, não conseguia ficar calmo, ele tinha sempre que arranjar alguma confusão. Então os amigos sabiam que ele era brigão, ele era muito brigão, e que na casa dele todo mundo brigava. Por isso que ele brigava, todo mundo gritava, falava palavras feias, falava todo mundo ao mesmo tempo. Era uma desordem a casa do Zequinha, ninguém respeitava ninguém se entendia. E o Zequinha ficava no meio daquela confusão, né? E será que ele não percebia, por exemplo, que se ele continuasse sendo mal educado e irritado, ele ia ser prejudicado? E engraçado é que o Zequinha sempre ia na igreja e conhecia a palavra de Deus. Só que ele só ouvia, ele não praticava. Então ele precisava agir de acordo com a vontade de Deus, obedecendo, sendo gentil, amoroso, tendo domínio próprio,
estava faltando a prática, ele não praticava. Nós vamos conhecer uma história que vai falar sobre duas situações. Por esse mesmo motivo, ela se chama Os Dois Fundamentos. E tem a ver com a história da casa do Zequinha, que eu falei que era uma confusão, porque as pessoas lá ouviam a palavra de Deus, mas não praticavam. E por isso era uma casa muito confusa. Então essa história que eu vou contar da Bíblia, ela está lá no livro de Mateus 7, de 24 a 27. E foi uma história daquelas que eu falei para vocês no início, que Jesus contou. Vocês se lembram, eu já falei várias vezes aqui, que teve alguns momentos que Jesus se sentou com a multidão para contar coisas que Deus, que era o Pai dele, queria que as pessoas soubessem. E uma dessas vezes que ele sentou com a multidão foi em cima de um monte. Ele subiu em um monte, todo mundo subiu atrás dele, muitas coisas aconteceram lá em cima daquele monte. E uma das coisas é que ele contou essa história sobre os dois fundamentos. O que será que ele queria dizer? Ele começou a história dele, começou lá em cima do monte, e ele estava ensinando aquela grande multidão, e era tanta gente que ele precisou subir lá, porque só o monte que cabia aquela multidão de gente. E uma das coisas que ele disse foi que a nossa vida pode ser comparada a uma casa construída todos os dias. É como se a nossa vida fosse uma casa. Então, ele começou a falar assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E tia, não sei o que é prudente e não sei o que é edificou. Troca aí essas palavras para eu poder entender. Então vamos lá, vamos trocar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é só escutar igual o Zequinha, não. Tem que praticar as palavras que Deus nos ensina, de gentileza, de amor ao próximo. Então, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem cuidadoso, que construiu a sua casa sobre a rocha. Um homem cuidadoso que construiu a sua casa sobre a rocha. Ué, por que será que um homem cuidadoso constrói a sua casa em cima de uma rocha? Lembra, eu falei que uma das coisas que Jesus disse foi que a nossa vida pode ser comparada a uma casa construída dia após dia, que para ter firmeza e segurança deve ser construída em cima de uma base bem forte, como uma rocha. Uma rocha é uma coisa bem forte, é uma pedra forte. E essa base forte é uma rocha que a gente tem que escrever com letra maiúscula. Não é uma rocha qualquer. A gente vai ver que rocha é essa. E Jesus continua a sua história falando assim: bom, a casa precisa ser construída na rocha para que ela tenha firmeza. Então, todo aquele que ouve a minha voz e as pratica a minha palavra, é como se fosse um homem cuidadoso que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele continuou falando. E caiu a chuva, veio muita chuva em cima dessa casa construída sobre a rocha, muita chuva. E aí a chuva fez transbordar os rios, sopraram os ventos bateram com força na casa, contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi construída em cima de uma rocha. E as pessoas todas estavam prestando atenção, igualzinho a vocês aí que estão prestando muita atenção nessa história que eu estou contando. E ele continuou falando. Ele falou assim:
todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, gente, igual o Zequinha ouvia a palavra de Deus, mas não praticava. Então ele falou, todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem que não sabe o que está fazendo e constrói a sua casa em cima da areia. Uma casa construída em cima da areia, gente, não é mais em cima de uma rocha, em cima de uma areia. Então todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam a palavra de Deus, é como se eles tivessem construído a vida deles em cima de uma areia. E aí, gente, cai a chuva, Jesus continuou falando, cai a chuva em cima daquela casa construída na areia, e aí cai a chuva dentro dos rios, e os rios transbordam, e aí o que acontece? Sopra o vento bate na casa e a casa desaba. Vocês estão vendo uma casa lá dentro d'água desabada? A casa desaba e fica em ruínas. Olha que interessante, a nossa vida é comparada a uma casa que precisa ser construída em cima de uma rocha para a nossa vida ficar firme. E eu acho que a vida da família do nosso amigo Zequinha não foi construída sobre uma rocha. Jesus continuou contando essa história e falou, vocês precisam construir a vida de vocês em cima de uma base forte. E a base forte é como se fosse uma rocha. E essa rocha é a palavra de Deus. É uma rocha com R maiúsculo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão são qualidades que a gente aprende na Bíblia. E aí Jesus disse que se construirmos a nossa vida nessas bases, mostramos que somos inteligentes e muito cuidadosos. Jesus usou a palavra rocha para representar alguma coisa muito forte, muito firme, como a palavra de Deus. Lá na nossa historinha, que nós contamos ainda agora, a gente viu que na casa do Zequinha todo mundo brigava, ninguém se entendia, vocês se lembram? Eu acho que essa família aí estava sendo construída sem firmeza nenhuma, como se fosse uma casa na areia. Logo, logo ia tudo desmoronar. Quando a gente segue o caminho do amor, da obediência a Deus, a gente constrói uma vida muito mais feliz, muito mais firme. Essa representação da rocha serve para a gente pensar em muitas coisas, principalmente nas nossas relações, na nossa família, nos nossos amigos. A gente precisa construir a nossa vida numa base muito forte. A Bíblia diz que a base forte é o nosso Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha, olha com letra maiúscula, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Muito interessante essa história. A família do Zequinha precisava praticar tudo aquilo que eles ouviam na igreja. E assim, dessa forma, a família do Zequinha ia ficar construída sobre uma base forte. Ia ser uma família alegre. Ainda bem que ele agora está praticando, né? Praticando a palavra de Deus. E vocês percebem aqui como que é diferente uma casa construída em cima de uma rocha e uma casa construída na areia? É muito mais fraquinha uma casa na areia. E a gente deve construir a nossa vida em cima das coisas importantes e boas que a Bíblia nos ensina. Porque a palavra de Deus é a nossa rocha, com letra maiúscula. O Zequinha entendeu isso. E o Zequinha entendeu isso, e aí o que aconteceu? Ele ficou muito de boa com a vida dele. Vocês gostaram da história? Então, vocês gostaram da mensagem? E viram quem que é a rocha?
com R maiúsculo, perceberam que na casa do Zequinha as pessoas brigavam e tal. Certamente a família e a casa do Zequinha não era uma casa firmada na rocha, né? Não era uma casa onde Jesus habitava. Então agora a gente vai prestar bastante atenção na próxima música, porque é a Laurinha Heringer que vai dizer pra gente qual a música que a gente vai cantar. E ela fala de um coração que tem Jesus habitando, igual a gente viu agora na mensagem. Então a Laurinha vai dizer qual é a música que a gente vai cantar. Depois que a Laurinha disser, a gente vai cantar a música com a tia Isabela e com a tia Inês. E depois, quem sabe, a Corujinha volta de novo para a gente fazer a oração do Pai Nosso com o tio Lucas e receber as bênçãos de Deus através do reverendo Cid Caldas, que é o pastor da nossa igreja. Então vamos nessa ordem ver qual é a música que a Laurinha vai nos indicar. Depois a gente vai cantar a música com a tia Isabela e com a tia Inês. Aí a gente vai ter a surpresa, que é a nossa corujinha do início do nosso culto, que vai voltar. E depois a gente vai fazer a oração do Pai Nosso com o tio Lucas e vai receber as bênçãos de Deus através do reverendo Cid. Vamos lá terminar o nosso culto com muita alegria e até a próxima semana, tá certo? Um beijo grande para vocês. Vamos cantar, hein? Vamos cantar agora, que o culto não terminou. O culto ainda vai terminar, tá certo? Eu vou cantar junto com a Laurinha. O coração da menina e do menino tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido, nem assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido, nem assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Gostaram da música? Foi muito legal? Eu e minha amiguinha agora a gente vai embora. Mas vocês vão ficar aí, vão fazer a oração do Pai Nosso. Eu vou fazer também junto com vocês, junto com ela. Todo mundo concentrado, de olhinho fechado, pra gente fazer a oração do Pai Nosso, tá bom? Um beijo grande, boa semana. E vamos fazer assim para receber as bênçãos de Deus que vem através do pastor, tá certo? Um beijo. Bom dia, crianças. Vamos fazer a oração do Pai Nosso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, crianças, termina mais um culto, não é verdade? E eu vou abençoar vocês. Mas antes disso, deixa eu contar uma coisa para vocês. Estão vendo essas pessoas aqui atrás? São da comissão de comemorações da igreja. Aí você tem aqui a tia Sara. Lembra quem é a tia Sara? É a avó da Luísa, né? Marcela, tia Marcela, mãe da Malu e do Pedrinho. E a tia Sônia, que é a avó da Malu e do Pedrinho. Sabe o que elas estão fazendo aqui? Elas estão preparando a igreja para o domingo, porque para Deus a gente sempre quer fazer e oferecer o melhor, e assim elas cuidam da casa do Senhor, para que quando as pessoas aqui cheguem, olhem aqui para frente, elas se sintam abençoadas por ver que a casa do Senhor está limpa. Não é elas que limpam, mas ela está decorada de uma forma que possa abençoar as pessoas. Assim a gente precisa fazer também, sabia?
A gente tem que se preparar para o culto ao Senhor. Fazendo o quê? Tendo a Bíblia na mão, prestando atenção em tudo o que acontece, como eu tenho certeza que vocês devem ter feito agora. Tá bom? Então estão aqui as nossas tias. Que Deus abençoe vocês. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Boa semana, viu?